Fala aí, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai para a segunda parte da nossa aula de Transformada de Fourier, tá? Transformada de Fourier, ferramenta fundamental no curso de processamento digital de sinais. Na primeira parte a gente falou um pouco sobre as séries de Fourier e hoje a gente vai falar especificamente sobre a transformada. Tem duas formas da transformada, o caso discreto e o caso contínuo. A gente vai ver algumas propriedades, vamos ver onde que se aplica. Vamos ver também algumas dificuldades para o nosso caso prático, tá? Então vamos lá. Bom, no vídeo anterior a gente conversou um pouco sobre séries de Fourier e a gente viu que as séries de Fourier elas são muito interessantes para nos prover a caracterização em frequência de um sinal periódico. Ou seja, como eu consigo a partir de um conjunto de senos e cossenos obter uma representação desse sinal periódico que eu tenho, qualquer que seja ele, dentro daquelas restrições lá que a gente discutiu no vídeo anterior. Tá? Então, naturalmente, o que a gente está tentando fazer é a caracterização deste sinal periódico por meio das várias componentes de frequência que ele possui. E essas componentes de frequência elas são obtidas exatamente pela composição dos senos e cossenos da sua série de Fourier, cada um desses senos e cossenos harmônico a uma dada frequência fundamental, que é exatamente a frequência do sinal periódico, tá? Bom, mas aí a gente tem uma questão ainda em aberto. Considerando que o nosso sinal ele não seja periódico, tá? A gente ainda consegue aplicar alguma coisa desse tipo, obter alguma representação desse tipo para este sinal? Tá? Então, nosso objetivo hoje é tratar sinais que não são periódicos, tá? Bom, a resposta para essa questão realmente foi uma das maiores contribuições do Fourier do ponto de vista científico, tá? Então, a resposta para essa pergunta em particular, como que a gente faz para obter a mesma representação ou uma representação em uma combinação de senos e cossenos, enfim, para um sinal que não é periódico, realmente trouxe muito impacto em tudo que a gente faz hoje em dia do ponto de vista de engenharia, tá? Então, é realmente um resultado muito importante, tá? E a ideia, ela parte de um princípio até óbvio. Quer dizer, a gente vai tentar escrever um sinal que ele é aperiódico, né, como um sinal periódico e tentar aplicar a série de Fourier fazendo a matemática associada e vendo aonde que a gente vai chegar, tá? Então, a nossa ideia primária é pegar um sinal que ele não é periódico, torná-lo periódico de alguma forma e depois fazer a matemática que a gente precisa para ver o resultado, tá? Então, vamos começar pensando num sinal contínuo, tá? X de t, que é uma função aperiódica, ou seja, ela não se repete ao longo do tempo. E que ela não seja nula dentro de um intervalo de tempo, tá? Então, dentro de um intervalo de tempo, a gente considera que essa função ela não é nula, tá? Menos t1 a t1. Então, dentro desse intervalo, a gente tem essa função que não se repete, que ela é não nula, e fora desse intervalo a gente vai considerar que essa função ela é nula. Tá? Inicialmente a gente vai considerar como sendo nula. Então, a gente vai pegar uma função qualquer dentro de um intervalo de tempo para o qual a gente garante que aquela função é diferente de zero dentro daquele intervalo de tempo e que fora daquele intervalo de tempo a gente assuma que ele é zero. Tá? Bom, vamos tentar criar uma função periódica x tilde t, tá? Com período maior que 2t1, tá? Consistindo na repetição temporal desse x de t com tal período. Então, o que a gente está fazendo? A gente está considerando que dentro desse intervalo de tempo entre menos t1 e t1, a função ela tem um valor, e fora dela, ela é nula. Então, a gente vai tentar construir uma função x tilde t, que é pegar essa função x de t, tornando-a periódica com período maior que 2t1, óbvio, né? Exatamente para a gente ter repetições daquele intervalo entre menos t1 e t1, tá legal? Ora, se o x tilde t ele é periódico, então a gente pode aplicar a série de Fourier contínua nele. E para a gente aplicar a série de Fourier contínua, a gente vai usar neste estudo aqui a representação, aquela primeira representação que a gente usou lá na série de Fourier, que é a representação da série de Fourier por meio de uma exponencial complexa, tá? Então, a gente vai escrever essa x tilde t, que agora é periódica. Lembrando que eu estou pegando a x
de t e estou fazendo repetir no tempo, tá? Em sendo, então, esse sinal x til de t um sinal periódico, eu posso escrevê-lo na forma somatório de k igual a menos infinito a infinito de a de k é elevado a jk ômega 0 t, a de k pertencente aos reais. Tá? Em que o valor a de k, a gente deu uma rápida pincelada lá, mas isso aqui é bem... Isso aparece também em qualquer livro de sinais e sistemas. A gente consegue mostrar que o valor deste parâmetro a de k aqui, ele é dado basicamente pela integral em um período, no período daquele sinal, tá? Do x til de t, que é aquele sinal periódico, é elevado a menos jk ômega 0 t dt. Tá? Em que ômega 0, né, essa frequência ômega 0 aqui, basicamente é a frequência fundamental desse sinal, ou seja, a frequência de oscilação desse sinal, que caracteriza naturalmente o período desse sinal, tá? Esse sinal que a gente construiu como sendo periódico. Tá? Mas note o seguinte, que o x til de t, ele é periódico, mas o x til de t, ele é igual ao x de t no intervalo entre menos t sobre 2 e t sobre 2. Tá? Então note o seguinte, eu estou pegando aqui esse período, t, que eu estou fazendo ele ser maior que 2t1, exatamente para ele compreender toda a faixa de valores não nulos do x de t. E eu estou dizendo o seguinte, que dentro daquele intervalo t, aquele x de t é igual ao x til de t, o que é óbvio. Foi assim que eu construí o sinal periódico. Tá? E eu estou afirmando também que o x de t ele é nulo fora desse intervalo. Tá? Então a gente pode converter essa integral aqui da seguinte forma. A integral em um período do x de t é elevada a menos jk ômega 0 t, ela é igual ao período de menos infinito a infinito do x de t. Então a primeira coisa que eu faço é o seguinte, se você observar na fórmula anterior, eu estou substituindo esse x til de t no período pelo x de t, porque dentro daquele período ele é igual mesmo, tá? E eu estou estendendo essa integral de menos infinito a infinito de x de t é elevado a menos jk ômega 0 t. Tá? Então, eu estou calculando esse termo AK em termos não do sinal periódico que eu tenho, mas em termos do sinal que lhe deu origem. Tá? Ora, a gente vai fazer agora uma definição. Tá? A gente vai definir uma função x de j ômega, tá? Ou seja, uma função x na variável ômega, mas uma função de variável complexa, que ela é exatamente a integral de menos infinito a infinito de x de t é elevado a menos j ômega t. Tá? Então, isso aqui é uma definição. A gente está usando isso aqui, a gente está usando esse nome x de j ômega para definir essa integral. Naturalmente, se eu pegar esta definição aqui e carregar para a minha integral anterior, eu vou ver que o valor de AK é exatamente o quê? O valor dessa integral quando ômega é igual a k ômega 0. Então, isso aqui vai ser exatamente o x de jk ômega 0. Então, o meu AK, nesse caso aqui, vai ser igual a x de jk ômega 0 sobre o valor do período que eu escolhi para construir o meu sinal periódico. Tá? Então, de novo, eu fiz essa conta do K aqui, dizendo que o x de t, o x til de t, ele é igual ao x de t dentro do período daquele sinal periódico que eu estou construindo. E, como o x de t é nulo fora desse intervalo, então calcular isso é igual a calcular isso, que é igual a calcular esse a de k aqui. É o mesmo resultado. Tá? Bom, e aí eu faço uma definição dessa função x de j ômega, desta forma. Se você ver essa definição aqui, ela aparece escondida aqui dentro dessa integral, tá? E, portanto, ao usar essa definição, a gente vê que o valor de a de k é igual a x de jk ômega 0 sobre t. Tá? Bom, agora o que a gente faz? A gente vai pegar essa definição do a de k aqui, tá? E essa consequência que a gente fez aqui do nosso a de k, né? E a gente vai levar na expressão da transformada original. Então, agora eu vou pegar aquelas expressões, ou aqueles resultados que eu obtive, e vou jogar nesta expressão aqui do x til de t. Tá? Então, eu vou substituir o a de k por essa expressão aqui. Isso vai me conduzir a x til de t igual ao somatório de k igual a menos infinito a infinito, de 1 sobre 2π, x de jk ômega 0 é elevado a jk ômega 0 t ômega 0. Lembrando que aqui simplesmente eu estou substituindo esse t aqui do período por
2π sobre ômega zero, tá? E aí eu chego neste resultado aqui. Olha, isso aqui é a expressão de uma integral. Na verdade, aqui, se esse k, se esse ômega zero aqui ele tender para um valor muito pequenininho, essa somatório aqui em k, né, ele vai convergir para uma integral. E é exatamente isso que eu faço. Se o t tender a infinito, então note o que eu fiz. Eu peguei um sinal que não era periódico, que ele tinha uma duração entre t1 e t1. Eu peguei esse sinal e tornei ele periódico com um período t. Fazendo isso, eu pude aplicar de novo a série de Fourier para esse sinal de período t. E aí eu cheguei, depois de algumas manipulações e definições, nessa fórmula 5. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, é considerar que esse período ele tende ao infinito. Exatamente para que esse sinal periódico ele convirja para o sinal original meu. Então, quando esse período, ou seja, a separação entre essas repetições, ela tende ao infinito, você acaba tendo como resultado final apenas aquele T1AT do seu sinal original. Então, ao fazer nesse sinal emulado periódico, o período tender a infinito, a gente está fazendo exatamente com que esse sinal periódico ele convirja para o sinal original que você tem. Tá? Então, quando a gente faz esse t tendendo a infinito, naturalmente, como o período é 2π sobre ômega zero, t tendendo a infinito implica que ômega zero tende a zero. E quando isso ocorre, o seu sinal periódico ele converge para o seu sinal original. Então, x tilde t implica x t. Ora, se o ômega zero tende a zero, esse somatório aqui que está em k ômega zero, isso aqui converge para uma integral. Ou seja, esse somatório que antes era um somatório de termos discretos, de frequências discretas, na medida que essas frequências que têm a ver, são harmônicas da frequência fundamental, né? Essas frequências estão sendo cada vez menores, infinitesimais, isso quer dizer que este somatório aqui vai convergir para uma integral. E, portanto, essa integral x tilde t aqui, ela vai dar origem à transformada de Fourier do meu sinal original. Então, x de t é 1 sobre 2π a integral de menos infinito a infinito de x de j ômega, ou seja, quando k ômega zero tende para um valor muito pequenininho, isso converge para um valor infinitesimal ômega, é elevado a j ômega t, a mesma coisa ocorre aqui com k ômega zero, d ômega, que é o diferencial de frequência que eu estou tratando. Tá? Então, essa aqui é a expressão da transformada de Fourier, da transformada inversa de Fourier, do sinal que eu tenho original, ou melhor, da representação desse sinal na frequência para o sinal no tempo. E, naturalmente, se eu levar essa mesma consequência para o caso anterior, isso aqui é exatamente a definição de transformada de Fourier do meu sinal, ou seja, x de t x de j ômega é a integral de menos infinito a infinito de x de t é elevado a menos j ômega t dt. Então, esses dois pares aqui, né, as equações 6 e 7, dão para mim a transformada de Fourier de tempo contínuo de um sinal contínuo. Tá? Então, essa transformada a gente vai chamar de transformada de Fourier de tempo contínuo. Por quê? Porque ela se aplica a sinais de tempo contínuo. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, da função exponencial, tá? Então tem uma função x de t igual a e elevado a menos at, tá? Com um a maior que zero e o t maior ou igual a zero. Bom, então eu tenho aqui um sinal exponencial, x de t igual a e elevado a menos at, a maior que zero, t maior ou igual a zero. E se eu pegar aquelas funções ou aquelas definições de transformada de Fourier que eu tinha no resultado anterior e aplicar, ou seja, se eu pegar a função x de t, tomar e elevado a menos j ômega t dt de menos infinito a infinito, eu chego numa função x de j ômega, ou seja, numa função de variável complexa, tá? Então ela é função de ômega, mas é função de ômega em termos de um número complexo, né? J ômega, tá? E isso a gente pode representar naturalmente pelo módulo e pela fase desse número complexo ao longo da frequência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Mas a representação, então, desse x de j ômega ao longo da frequência, ele tem esse aspecto de módulo aqui, tá? Então, ele parece um chapeuzinho aqui ao longo da frequência, com um pico em 1 sobre a, tá? Ao longo da frequência.
E a fase desse sinal, ele parte de π sobre 2, né? Então, esse número complexo, quando as frequências são muito tendendo para menos infinito, ela vai de π sobre 2. Ao longo do aumento dessa frequência, ela cruza zero exatamente na frequência zero, e na medida que a frequência vai aumentando, essa fase desse número complexo vai convergindo para menos π sobre 2. Tá? Então, a transformada de Fourier de tempo contínuo é uma coisa bastante engenhosa, foi uma coisa bastante engenhosa do Fourier, de transformar suas séries que se aplicavam basicamente a sinais periódicos a sinais também não periódicos. Isso é muito importante, tá? E que aí abre uma fronteira enorme aí de possibilidades, né, de tratar vários tipos de sinais de interesse para a gente aqui. Tá? Bom, mas a gente precisa ver também o seguinte, tá, muito bonito, mas e se o sinal for periódico? Se eu aplicar a transformada de Fourier num sinal periódico, o que acontece? Então, para a gente entender muito bem, vamos considerar um sinal x de t, né? Que ele é periódico nesse contexto, tá? E vamos ver o que acontece se a gente aplicar a transformada de Fourier de tempo contínuo nele, tá? Para entender isso, a gente vai tomar um sinal muito simples. A gente vai mostrar, tá? A gente vai mostrar através de um exemplo o que acontece, tá? Bom, então para a gente ver como é que a coisa se processa, vamos considerar um sinal x de j ômega, que ele é escrito desta forma aqui, tá? Então eu tenho x de j ômega, que é igual a 2π delta de ômega menos ômega zero, tá? Então basicamente é um impulso que ele está centrado na frequência ômega igual a ômega zero, e ele tem uma área 2π, tá? Então isso aqui é exatamente a área, a integral de menos infinito a infinito dessa função ao longo da frequência vai dar exatamente 2π. Tá? Bom, então vamos ver qual que seria a transformada de Fourier inversa, ou seja, x de t que dá origem a esse sinal. Olha, se a gente aplicar a transformada de Fourier nesse sinal, a gente vai ver o seguinte, que, me perdoe, aqui não é x de j ômega, tá? Aqui é x de t, tá? Aqui não é x de j ômega, é x de t. X de t é igual a 1 sobre t, a integral de menos infinito a infinito da função x de j ômega, então é 2π delta de ômega menos ômega zero, é elevado a j ômega t dt. Tá? Isso aqui vai ser igual a e elevado a j ômega zero t. Isso aqui vem da propriedade da delta de Dirac, né? Então a delta de Dirac é avaliada numa função de menos infinito a infinito é exatamente igual ao valor daquela função em ômega zero. E aqui mais uma correção, aqui é 1 sobre 2π. Tá? Então aqui é x de t, 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a infinito de 2π, delta de ômega menos ômega zero é elevado a j ômega zero dt. Ou seja, quando a gente está calculando essa integral, como isso aqui é um impulso multiplicado a uma função, esse 2π vai cair fora, mas ele vai encontrar o 1 sobre 2π aqui, vai, né, cancelar. E aí a integral de uma delta de Dirac vezes uma função de menos infinito a infinito é exatamente o valor daquela função onde ocorre o impulso. Então isso aqui vai ser e elevado a j ômega zero t, que é igual ao cosseno de ômega zero t mais j ômega zero t, que é, portanto, o sinal senoidal complexo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando eu tenho um impulso ocorrendo na frequência, eu tenho um sinal periódico no tempo. Ou seja, quando eu tenho um sinal periódico no tempo, eu tenho um impulso na frequência. Mas note que isso a gente já viu mais ou menos desta forma lá na série de Fourier. Então, quando a gente tem um sinal periódico e a gente aplica a transformada de Fourier nele, na verdade o que a gente vai ver nesse sinal periódico são exatamente as contribuições em frequência que esse sinal tem na série de Fourier. Ou seja, a transformada de Fourier ele volta na série de Fourier quando eu estou aplicando um sinal periódico. Tá? Então, se o sinal senoidal de amplitude 1 ele é representado por um impulso de área 2π, um somatório de senoides será representado por um somatório de impulso. Ou seja, se eu pegar um sinal periódico qualquer, que ele tem uma contribuição de várias raias de frequência seno e cosseno, tá? E eu aplicar a transformada de Fourier nesse sinal periódico, eu vou ver exatamente essas contribuições desse seno e cosseno na frequência, nas respectivas raias onde essas contribuições ocorrem, da forma de um impulso naquelas frequências.
Tá? Naturalmente, cada impulso ele vai ter uma área, né? Vai ter uma amplitude, uma área, que ele vai depender da contribuição daquele seno ou daquele cosseno na composição do sinal periódico original. É o que eu estou colocando aqui. Cada impulso vai ter a área 2π vezes a respectiva amplitude do termo senoidal original. Tá? E cada impulso vai ocorrer nas frequências das senoides que o compõem. Tá? Então, a transformada de Fourier de um sinal periódico consistirá em um somatório de impulsos que ocorrerão nas frequências dos termos da série de Fourier que deu origem a esse sinal, tá? Ou das frequências que compõem esse sinal. Tá? Esse é um resultado extremamente interessante. Ou seja, a gente consegue não só analisar o espectro de frequência de um sinal periódico, que a gente vai mostrar daqui a pouco, como também a composição espectral ao longo das frequências do seno e cosseno que compõem um dado sinal periódico. Então aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui um sinal senoidal, tá? E eu estou analisando basicamente a contribuição senoidal, tá? Então aqui a contribuição senoidal apenas nas frequências positivas, aqui também nas frequências negativas, ou seja, quando eu estou analisando a frequência do complexo conjugado, ou seja, da exponencial complexa, né? Então, quando eu tenho aqui um seno, eu tenho uma frequência, né? Eu tenho uma frequência desse seno aqui, ela está apontando aqui para uma frequência senoidal 1, um valor qualquer, tá? 1. Se eu pegar essa frequência e multiplicar por 3, essa contribuição vai aparecer como um impulso na frequência 3. 3 vezes maior do que essa aqui que eu estou usando como uma frequência base. Se eu pegar a frequência agora e multiplicar por 5, né? Essa contribuição, eu ainda vou ter um sinal senoidal, vai aparecer como um impulso na frequência 5. A mesma coisa na frequência 7. Se eu fizer agora uma combinação desses sinais periódicos aqui, eventualmente modulando a amplitude da contribuição de cada um desses senos e eventualmente colocando uma defasagem de 180 graus, ou seja, invertendo o sinal, eu vou ter um sinal como esse aqui, por exemplo. Esse sinal que aparece aqui maior, tá? Esse sinal que eu estou passando aqui o mouse por ele, meio marronzinho, ele é exatamente a composição desse sinal e desse sinal com as mesmas amplitudes. Note o sinal... Desculpa, perdão. O zero aqui é um valor médio, ou seja, eu tenho aqui um valor médio que eu estou aplicando nesse sinal. Tá? O 1 é a raia, essa raia inicial aqui, ou seja, a primeira frequência, tá? Que tem uma amplitude que está igual ao offset, né? Ao ganho que eu estou colocando nesse sinal, o valor médio que eu estou colocando nesse sinal. Tá? A raia 3 eu estou colocando com essa amplitude, só que eu estou colocando com o valor negativo, ou seja, esse cara que eu estou colocando, desculpa, esse anterior eu estou colocando com amplitude menor e estou tomando o negativo dele, ou seja, eu estou defasando em 180. Já a raia 5 eu estou pegando com amplitude menorzinha ainda, esse cara aqui, estou mantendo a fase dele como zero. Já o 7, que é esse cara aqui, eu estou pegando com uma raia menorzinha ainda e estou invertendo ele. Ao somar esses sinais aqui desta forma, eu obtenho essa curva marrom, que é uma representação, por exemplo, de um sinal, aí no caso, onda quadrada periódico. Tá? Periódico representado por esses 4 termos mais o valor médio. Tá legal? Então, a série de Fourier, a transformada de Fourier, ou melhor, a transformada de Fourier, ela vai ser bastante importante para a gente para estudar como que um determinado sinal que tem um aspecto no tempo, como que a gente consegue decodificar, interpretar, caracterizar esse sinal no domínio da frequência. Tá? Isso vai ser uma ferramenta extremamente importante para a gente aqui. Bom, a essa transformada de Fourier de sinais contínuos, a gente vai dar o nome de transformada de Fourier de tempo contínuo, tá? Então, Continuous Time Fourier Transform, tá? Que a gente vai abreviar aqui pelo nome CTFT, que vem do inglês, tá? E a gente está colocando exatamente aqui o termo em inglês para ficar mais claro para vocês na hora que vocês forem pegar as referências de vocês, tá? Então, para a gente aqui, CTFT ou TFTC, tá? Que seria a transformada de Fourier de tempo contínuo no português, ou Continuous Time Fourier Transform, vale as duas representações para a gente, as duas nomenclaturas. Bom, qual que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é verificar como que a transformada de Fourier se aplica para um sinal discreto. A gente fez até agora para o sinal contínuo. Será que é a mesma coisa? O que muda? Tá?
Então a gente vai discutir agora o caso em que o sinal é um sinal discreto, e a gente vai começar com um sinal contínuo x de t que a gente está mostrando por um tempo de amostragem ts. Então o meu sinal x de k, que é esse sinal amostrado ou discretizado, resultante, ele vai ser escrito como x de k é igual ao somatório de k é igual a menos infinito a infinito, de x de kts, que é o sinal contínuo nos instantes de tempo ts, delta de Dirac de t menos kts. Então essa fórmula aí a gente já viu lá no comecinho das nossas videoaulas como sendo a fórmula que define a série de pontos discretos oriundas de um sinal contínuo quando a gente está mostrando ele com uma frequência ou com um tempo de amostragem ts. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a transformada de Fourier diretamente nesse sinal. Então a gente vai pegar aquela transformada de Fourier de tempo contínuo e a gente vai aplicar nesse sinal discreto aqui, tá? Então a gente vai pegar um x de EJ ômega, que eu estou colocando um EJ ômega aqui, daqui a pouco eu explico por quê. É igual ao integral de menos infinito a infinito de x de k é elevado a j ômega, menos j ômega t dt. Bom, mas o x de k, ele é exatamente esta definição aqui. Então, vou colocar essa definição lá dentro. Integral de menos infinito a infinito, do somatório de k igual a menos infinito a infinito, de x de kts, delta de t menos kts, ou seja, esse cara aqui é exatamente o meu sinal discreto, tá? É elevado a menos j ômega t dt. Bom, a integral é um somatório. E o somatório é um somatório. Então, eu posso, pelo princípio da comutatividade, trocar a ordem dos dois. Eu vou passar o somatório para dentro, o somatório para fora, a integral para dentro. Então, eu vou ter k igual a menos infinito a infinito de... Note também que o x de kts, ele não depende da variável de integração dt. Então, ele também pode cair fora da integral. Então, o x de kts está aqui. Ele não depende dessa variável de integração dt. Eu tenho somatório de k igual a menos infinito a infinito, de x de kts, a integral de menos infinito a infinito de e elevado a j ômega t, delta de t menos kts dt. Ora, aqui eu tenho uma integral de uma delta de Dirac multiplicada por uma função. E a gente já sabe que a integral de menos infinito a infinito de uma delta de Dirac multiplicada por uma função qualquer, isso vale a função, o valor da função, calculado na translação daquela delta de Dirac. Então, essa integral aqui ela vai valer exatamente e elevado a menos j ômega t kts, tá? Que é o tanto que esse impulso aqui está atrasado. Então, vai ser e elevado a menos j ômega, que já vem aqui da minha fórmula, e a parte do t é exatamente o t calculado, o t atribuído em t igual a kts. E, portanto, esse resultado aqui me leva a somatório de k igual a menos infinito a infinito, de x de kts é elevado a menos j kts. J ômega, desculpa, kts. Então, a essa forma, a gente vai dar um nome de transformada de Fourier de tempo discreto, tá? E aqui tá errado, né? Discrete time, né? Então aqui seria DTFT, Discrete Time Fourier Transform, para esse sinal x de k. Ou seja, isso aqui vai definir para a gente a transformada de Fourier quando o sinal é discreto. E é por isso que eu estou colocando aqui dentro uma variável diferente. Então eu tenho x de e elevado a j ômega. Eu estou afirmando que essa transformada aqui é uma transformada de Fourier aplicada para um sinal discreto. Exatamente para diferenciá-la do x de j ômega, que é a transformada de Fourier de tempo contínuo. Então agora eu tenho duas transformadas diferentes, e que por enquanto não parecem diferentes porque elas vêm do mesmo lugar. Ambas são calculadas em função da transformada de Fourier de tempo contínuo. Só que a gente vai observar que essa transformada aqui tem algumas propriedades interessantes, e que vai destacá-la, diferenciá-la em relação à origem dela, que é a transformada de Fourier de tempo contínuo, tá? Então, a transformada de Fourier de tempo discreto, ela vai ser dada por essa forma. A gente pode também escrever essa transformada de Fourier de uma forma compacta, simplesmente fazendo o seguinte. Olha, eu tenho aqui o TS. O TS é o tempo de amostragem. Só que esse TS ele pode ser expresso também da forma de uma frequência de amostragem. Então, 2π sobre ômega-s, onde o ômega-s é a frequência de amostragem. E aí, em vez de eu fazer esse ômega aqui para sendo ômega radianos por segundo mesmo, eu posso normalizar essa frequência
para a frequência de amostragem. Ou seja, eu tenho um ômega barra igual a 2π sobre ômega dividido por ômega s. 2π ômega dividido por ômega s. E assim obter uma transformada de Fourier de uma forma compacta e que ela é independente da frequência de amostragem, porque essa transformada de Fourier compacta aí, ela é normalizada pela frequência de amostragem. Ou seja, ela já está normalizada para qualquer frequência de amostragem que você utilizar. Então, x de E j ômega barra vai ser igual ao somatório de k igual a menos infinito a infinito do x de k é elevado a menos j ômega barra k, em que esse ômega barra é exatamente a frequência normalizada pela frequência de amostragem que você usou para chegar no seu sinal discreto. Tá? A gente não vai mostrar aqui, mas não é complicado mostrar, né? Isso é disponibilizado em qualquer livro de sinais e sistemas, análise de sistemas lineares, que a volta, ou seja, sair da transformada de Fourier e voltar para o sinal no tempo, ela é dada por essa integral, 1 sobre 2π, a integral em 2π, tá, do x de E j ômega barra E elevado a j ômega barra k de ômega. Tá? Então essa aqui é a fórmula para a gente fazer a transformação inversa da transformada de Fourier de tempo discreto. Tá? Bom, agora a gente vai ver as propriedades da transformada de Fourier de tempo discreto e por que a gente vai usar uma notação diferente, ou uma denominação diferente para essa transformada de Fourier. Se você observou, vamos voltar lá no nosso caso da transformada de Fourier de tempo contínuo aqui da nossa exponencial. Note que essa transformada de Fourier, ela é uma transformada de Fourier que ela é contínua. Ela é contínua na frequência. Ou seja, para qualquer valor de frequência aqui, eu tenho um valor de módulo e de fase diferentes ou distintos de outros valores, tá? Né? E que são contínuos. Ele tem uma característica contínua ao longo da frequência. Então, ele tem infinitesimalmente, para qualquer frequência, eu consigo definir um dado valor de módulo e de fase. Mais do que isso, a transformada de Fourier de tempo contínuo ela não tem nenhum aspecto periódico. Mesmo que o sinal de origem seja periódico, a transformada de Fourier daquele sinal não vai ser periódica. Ela só vai ter aquelas raias nas frequências em que ocorrem aqueles senos e cossenos. Portanto, a transformada de Fourier de tempo contínuo ela é contínua e não periódica na frequência. Vamos ver o que ocorre com a transformada de Fourier de tempo discreto. Bom, vamos pegar aqui então inicialmente o seguinte, vamos pegar essa função x de E elevado a j, ômega mais ômega s. Ou seja, eu estou pegando essa transformada de Fourier de tempo discreto e estou transladando ela na frequência por uma frequência de amostragem, ômega s. Olha, vamos ver o que acontece aqui. Isso aqui é simplesmente pegar na nossa definição de transformada de Fourier de tempo discreto, né? E transladar ela de ômega s, ou fazer ômega igual a ômega mais ômega s, que é o que a gente fez aqui. Então, somatório de k igual a menos infinito a infinito, do x de k é elevado a menos j ômega mais ômega s, kts. Muito bem. Bom, então, como eu tenho um exponencial da soma, eu posso fazer isso como manter a base, né, ou separar isso por duas bases multiplicadas a mesma base pelo seu respectivo expoente. Então, eu tenho x de k igual a E elevado a menos j ômega k, que é esse primeiro termo aqui, tá? E elevado a menos j ômega s kts, que é esse segundo termo aqui, ó, kts ômega s menos j. Mas note o seguinte, que o ômega s, que é a sua frequência de amostragem, é igual a 2π sobre ts. Então, ômega s vezes ts é igual a 2π. E elevado a menos j é cosseno, ou melhor, né? E elevado a menos j θ é igual a cosseno de θ mais j seno de θ. Só que o seu θ aqui no caso, o ômega ts é 2π, então vai ser aqui menos j ômega s kts. O ômega s vezes ts é 2π, então vai ficar E elevado a menos j2π k, que é um número inteiro. Então, você vai ter aqui 2π, 4π, 6π, quando k é positivo, menos 2π, menos 4π, menos 6π, quando k é negativo. E você está fazendo isso E elevado a menos j2π,
que é igual a 1, é cosseno de 2π, já que seno de 2π é zero, então a parte imaginária some. Então, qualquer que seja o seu valor inteiro k, se você tem essa expressão e elevado a menos j ômega s kts, isso aqui vai sempre dar 1 para qualquer k inteiro. E, portanto, esse termo e elevado a menos j ômega s kts vale 1 para qualquer k desse somatório. Portanto, esta expressão converge para somatório de k igual a menos infinito a infinito do x de k e elevado a menos j ômega kts, que é exatamente a sua definição original do seu x de e de j ômega. O que a gente mostrou nesse resultado? Aqui ainda fazendo para a forma compacta, né? Na forma compacta o período é 2π, então aí a mesma coisa, e elevado a menos j 2πk, isso aqui vai ser 1 e vai voltar no e elevado a j ômega bar, tá? Que é a mesma expressão, ou seja, quando você pegar o ômega bar e somar 2π na forma compacta, você volta no e elevado a j ômega bar de novo. Então, note que a transformada de Fourier de tempo discreto ela não pode ser implementada exatamente no computador, porque ela é contínua em ômega. Primeira observação é essa. A transformada de Fourier de tempo contínuo ela é contínua no ômega. Ela é um somatório de funções exponenciais em ômega. Só que o que está iterando aqui não é ômega, é o k. Então, isso aqui é um somatório de funções que são contínuas na frequência. Essa é a primeira observação nossa. E por ela ser contínua na frequência, a gente não consegue implementar isso no computador. Porque o meu computador não sabe fazer conta com números reais ou números contínuos. Tá? Essa é a primeira observação. Segunda observação é o que esse resultado está mostrando para a gente. Esse resultado está mostrando exatamente que a transformada de Fourier de um sinal discreto ela é periódica na frequência. Então ela se repete na frequência. É isso que a gente está vendo aqui, por exemplo, para esse sinal. Eu tenho aqui um sinal que ele é zero para n, né, menor que n1, maior que n1, e ele tem 5 pontos iguais a 1 entre menos n1 a n1. Então isso é um sinal discreto. Ele só tem valores diferentes de zero nesses 5 pontos aqui discretos desse gráfico discreto. Quando eu tomo a transformada de Fourier desse sinal, eu chego, e aqui nesse caso aqui está a transformada de Fourier compacta, né? Ele é periódico em 2π. Então você vai ver que o que ocorre aqui ocorre repetido para o lado de cá e ocorre repetido de 2π em 2π. Ou seja, esse perfil, esse aspecto que eu estou vendo aqui, ele se repete de 2π em 2π. Então o que eu estou vendo é que a minha transformada de Fourier discreta ela tem duas propriedades que são uma igual ao tempo contínuo, né? Que ela é contínua na frequência, ok? Então ela é contínua na frequência. Note, a transformada de Fourier, ela tem essa representação contínua aqui para qualquer frequência dentro desse intervalo aqui. Só que ela é periódica, e essa característica é uma característica diferente em relação à transformada de Fourier de tempo contínuo. Então a transformada de Fourier de tempo discreto, ela é periódica na frequência. Apenas o que ocorre entre 0 e 2π, ou melhor, entre menos π e π, caracteriza uma coisa distinta em relação ao resto da faixa espectral. Porque todo o resto ocorre como um espelho do que está acontecendo entre menos 2π e, entre menos π e π. Ou seja, essa propriedade extremamente importante e que diferencia a transformada de Fourier de tempo discreto da transformada de Fourier de tempo contínuo. Tá? Muito importante guardar isso, porque isso vai ser um trunfo pra gente daqui a pouco. No próximo vídeo. Bom, a transformada de Fourier ela tem várias propriedades, e várias dessas propriedades são similares entre si, tá? Tanto no caso contínuo quanto no caso discreto, tá? Que são muito importantes, mas a gente só vai estudar algumas propriedades aqui agora, que elas são vitais pra gente entender algumas coisas que a gente vai fazer em breve. Uma delas a gente já falou, que é o teorema de Parseval, né? Então, o teorema de Parseval, o objetivo dele é exatamente obter a energia de um sinal através das raias que compõem a série de Fourier daquele sinal, se ele for contínuo. Para o caso do sinal não ser contínuo, a gente consegue fazer a mesma coisa por meio da transformada de Fourier. Ou seja, se eu tenho um sinal que não... Desculpa, quando eu falei contínuo, não periódico. Se eu tenho um sinal não periódico
em que eu quero calcular a energia dele, eu posso simplesmente aplicar a transformada de energia, né? Então a integral de menos infinito a infinito é o módulo do sinal ao quadrado d de t. Assim como eu posso também integrar na frequência, ou seja, eu faço 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, do módulo de x de j ômega ao quadrado d ômega. Ou seja, se eu pegar a transformada, o módulo da transformada de Fourier na frequência e integrar isso em 1 sobre 2π, tá? Ao longo dessa frequência, né? Desculpa. Integrar de menos infinito a infinito e dividir por 2π, eu tenho exatamente a mesma energia que a integral no tempo dá. Ou seja, integrar o módulo do sinal no tempo ou integrar o módulo da transformada de Fourier do sinal na frequência me levam à mesma informação que é da energia do sinal. Claro que a gente está falando aqui para sinais contínuos. Se o sinal é discreto, bom, a gente viu que a energia do sinal discreto é o quê? O somatório daquelas raias ao quadrado, daqueles sinais, né, daqueles instantes de tempo que tem aquele valor da função ao quadrado. Tá? A mesma energia pode ser calculada por meio da integral, e agora não integral de menos infinito a infinito, mas integral num período da transformada de Fourier na frequência. Então eu vou ter a transformada de Fourier de tempo discreto, eu vou pegar um período dessa transformada de Fourier de tempo discreto, porque eu sei que essa transformada se repete ao longo do tempo, tá? E eu vou tomar a integral em um período. Então é 1 sobre 2π, a integral em um período do módulo da transformada de Fourier. Ou seja, ao quadrado, tá? D ômega. Ou seja, eu consigo calcular a energia do sinal tanto por meio da integração desse sinal no tempo, como pela integração da transformada de Fourier na frequência. Tá? Então tem um paralelo ali com o que a gente está fazendo para os sinais periódicos. Né? Uma outra propriedade extremamente poderosa é a propriedade da convolução. Tá? Então, quando eu tenho a convolução de dois sinais no tempo, né, então a gente lembra lá, né, que quando eu tenho y de t igual a convolução de x de t igual a g de t, essa convolução aqui ela é dada pela integral de menos infinito a infinito de g de tal, x de t menos tal, d tal. Essa convolução ela tem mais ou menos aquela cara. Eu tenho um sinal no tempo, eu tenho um outro sinal no tempo, e eu quero saber como que esses sinais se combinam ao longo de uma diferença de tempo entre eles. Tá? Então eu pego um sinal, eu inverto o sentido dele, e eu vou integrando esses sinais, um penetrando no outro ao longo do tempo. Tá? Então eu estou fazendo a diferença do tempo de um sinal em relação ao outro, diminuir, né? E estou fazendo essa integral aqui entre os dois sinais. Essa integral de convolução aqui, ela não costuma ser uma integral muito fácil de resolver, tá? E a mesma coisa para o caso do tempo discreto, essa convolução ela vai ser um somatório dos pontos desse sinal, né, ou desses sinais, para diferenças de tempos entre eles que eu vou percorrendo ao longo do tempo discreto. Tá? Então aqui eu tenho uma integral, aqui eu tenho um somatório. Um caso que para a gente é de muito interesse para esse estudo de convolução é o seguinte, que se eu tenho um sistema linear invariante no tempo, com uma entrada e saída, vamos supor que eu estou dando um impulso na entrada desse sistema, ou um impulso contínuo, né? Então a delta de Dirac ou uma delta de Kronecker. Né? A resposta do sistema a essa excitação, que eu estou chamando aqui de H de T ou H de K, é o que a gente dá o nome de resposta ao impulso do sistema. Então a resposta ao impulso é mais ou menos assim, visto de uma maneira bastante grosseira, né? É como se eu pegasse um sistema qualquer e desse uma pancada nele infinitesimal de amplitude infinita, tá? E coletar na saída desse sistema qual que é o comportamento dele ao longo do tempo. Esse comportamento me dá exatamente a resposta ao impulso desse sistema. E um outro resultado muito importante da teoria de sinais sistemas é o seguinte, que se eu tenho um sistema qualquer, tá, a saída desse sistema a uma entrada qualquer é a convolução desta entrada com a resposta ao impulso deste sistema. Então, qualquer que seja a entrada que eu esteja aplicando num sistema linear invariante no tempo, a saída desse sistema a este sinal vai ser a convolução do sinal de entrada pela resposta ao impulso do sistema. Ou seja, o y de t é igual ao u de t convolução com h de t. E no tempo discreto, y de k é igual a u de k convolução de h de k. Bom, só que a transformada de Fourier ela tem uma propriedade muito interessante.
A convolução no tempo é o produto da frequência. Ou seja, quando eu tenho y de t igual a u de t convolução com h de t, isso resulta para mim na frequência que o y de j ômega é o produto de u de j ômega h de j ômega. Ou seja, eu estou trocando uma integral de convolução no tempo por 3 integrais na frequência. Então eu tenho que calcular quanto que vale o y de j ômega, o u de j ômega, o h de j ômega, ou melhor, se eu souber quanto que vale o u de j ômega e o h de j ômega, eu sei quanto que vale o y de j ômega. Então eu estou trocando uma integração de convolução no tempo por 2 integrações de Fourier na frequência, que costumam ser mais fáceis de resolver para muitos dos nossos casos práticos. Tá? Então, essa propriedade aqui é extremamente importante, porque me permite que eu analise o comportamento de sistemas lineares não por meio mais de funções de convolução, que são funções cuja integral, em geral, é difícil de calcular, mas por produtos da frequência. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse diagrama que está mostrando para mim exatamente, eu tenho a convolução de 2 sinais no tempo. Isso para mim vai ser um diagrama de blocos em que eu tenho um U de J ômega, é a minha entrada, um H de J ômega, que é a resposta ao impulso daquele sistema que eu estou estudando, e o Y de J ômega vai ser o produto desses dois resultados. Isso facilita enormemente, a gente vai usar isso até caírem os dentes aqui no nosso curso de processamento digital de sinais. Tá? Vamos falar um pouco agora das aplicações, as principais aplicações da transformada de Fourier. Tá? Então, além de ser uma ferramenta excelente para vários estudos aqui, tanto de matemática quanto de engenharia, a transformada de Fourier tem um impacto muito importante aqui nos nossos estudos, sobretudo de sinais, que é o nosso interesse aqui nesse curso. Tá? Então, a gente vai mostrar aqui talvez a principal propriedade, tá? E vamos ver o que a gente deriva dessa transformada de Fourier, por que ela é tão importante para a gente, tá? Bom, é claro que quando a gente está analisando um sinal no domínio do tempo, a gente obtém muitas informações a respeito desse sinal. Por exemplo, a característica do sinal ao longo do tempo, a amplitude do sinal ao longo do tempo, se esse sinal tem um aspecto periódico ou não, se esse sinal é par ou ímpar. Enfim, no tempo a gente consegue ver muitas coisas. Se o sinal tem descontinuidade, como que o sinal varia, se o sinal tem salto em determinados valores. Então, se você fizer um gráfico do sinal no tempo, você consegue obter muita informação a respeito desse sinal. Tá? Se você fizer, por exemplo, no tempo discreto, você também levanta lá o tempo de amostragem com que esse sinal o sinal contínuo original foi amostrado. Então, a caracterização do sinal no domínio do tempo, por meio do gráfico função tempo, ela é muito importante para a gente. Tá? Mas a análise desse sinal no domínio da frequência, ele vai prover para a gente um outro conjunto de informações que vão ou complementar ou explicar aqueles comportamentos que a gente vê no tempo contínuo. Então, a analisar a transformada de Fourier do sinal, ou como que o H de J ômega, a transformada de Fourier desse sinal, se comporta ao longo da frequência, ele vai dar para a gente um conjunto muito grande de informações adicionais àquele sinal, que não necessariamente eu consigo chegar nela olhando o sinal no tempo. Tá? Para a gente ver isso, vamos pegar um sinal padrão, que vocês já devem ter visto lá nos cursos de análise de sinais, né? Sinais, sistemas lineares, enfim, que é o sinal sinc. Tá? Então, x de t é igual ao sinc de t, e o sinal sinc ele é denotado por uma função deste tipo, seno de πt sobre πt, ou seja, seno do argumento sobre o próprio argumento. Tá? Então, seno de πt sobre πt, vamos ver como que esse sinal ele se comporta tanto no tempo quanto na frequência. Esse aqui é o gráfico no tempo do sinal sinc. Bom, então a gente consegue ver várias coisas a respeito desse sinal. Primeiro que esse sinal não é periódico. Ele não se repete ao longo do tempo. A gente não consegue ver aqui um perfil de repetição do sinal. A gente consegue ver ondulações que têm um aspecto de se repetir ao longo do tempo, mas que essas oscilações vão caindo em amplitude. Então é exatamente o que a gente está mostrando aqui, tá? Mas ele não é um sinal periódico. Outra característica desse sinal, esse sinal é um sinal par. Então, o que acontece na parte positiva aparece replicado na parte negativa, ou seja, o eixo ordenada é um espelho para esses dois caras.
Outra característica, esse sinal tem um valor máximo exatamente em t igual a zero. Em t igual a zero é o valor máximo desse sinal. Existem outros máximos e mínimos locais, né? Mas eu tenho um máximo global em t igual a zero e eu tenho esse mínimo global aqui. Todos os outros extremos dessa função, eles são extremos que são mínimos locais. Outra propriedade. Esse sinal é um sinal de múltiplos extremos, né? Existem vários valores aqui para os quais a derivada dessa função vale zero. Na verdade, há infinitos. Aqui a gente está mostrando só do tempo menos 10 ou 10, mas isso continua ao longo do tempo. Ou seja, existem aqui infinitos valores de extremos para essa função. Então, todas essas informações eu pego através da análise desse sinal no tempo. Então, analisar o sinal no tempo é extremamente importante para a gente. A gente tem que ter esse recurso. Sempre que a gente quer conhecer o sinal, é muito importante a gente ter a ferramenta, ou ter pelo menos a habilidade abstrata de enxergar lá no nosso consciente o que esse sinal é no tempo. O que é o sinal cosseno. Tá? Eu preciso enxergar o que é o sinal cosseno no tempo. Mesmo que seja de forma abstrata. Para eu conseguir entender o que aquele sinal ele opera no sistema ou no contexto que eu estou estudando. Bom, vamos pegar agora esse sinal sinc e vamos fazer a transformada de Fourier dele e vamos apresentar a transformada de Fourier ao longo da frequência. Tá? Para fazer isso, a gente vai fazer o estudo que a gente chama de análise espectral. Análise espectral é basicamente o quê? Pegar a transformada de Fourier de um sinal e fazer um gráfico do módulo dessa transformada pela frequência e da fase desse sinal pela frequência. Por que a gente tem que fazer agora um gráfico de módulo pela frequência e de fase pela frequência? Porque o x de jω é um número complexo. Então ele tem parte real e parte imaginária. Como ele tem parte real e parte imaginária, eu tenho que estudar dois termos. Ou a parte real ou a parte imaginária, ou o módulo desse número complexo e a fase desse número complexo. Tá? Então eu estudo a parte real e a parte imaginária na forma retangular, ou eu estudo o módulo e a fase na forma polar desse número complexo. Tá? Para a gente aqui no curso de processamento de sinais, a gente não vai estar assim, tão interessado na fase, apesar dela ter um aspecto importante para a gente. Quando a gente vai estudar controle digital, por exemplo, aí a fase é fundamental, o controle digital ou sistemas de controle. Mas no nosso caso aqui de processamento digital de sinais, a gente vai falar da fase em alguns momentos, mas vai ser mais como coadjuvante do contexto principal. A gente, na maior parte do contexto, vai estar interessado no módulo. E isso vai ficar muito claro depois. Por que a gente está interessado nele. Tá? Então, a mesma coisa que a gente vai fazer, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar o módulo de x de jω e vai plotar em relação à frequência para aquele sinal sinc de t. Tá? Esse é o gráfico que a gente obtém. Então, quando eu faço a transformada de Fourier daquela função sinc, o módulo da função sinc na frequência tem essa característica. O que a gente conclui dessa figura? Muita coisa. A primeira coisa é o seguinte, que na frequência, aquele sinal original que a gente tinha lá, esse sinal no tempo aqui, ó, ele se caracteriza na frequência por um conjunto de frequências que vai de menos meio a meio Hz. Acima de meio Hz e abaixo de menos meio Hz, não existem frequências que compõem aquele sinal original. O que eu estou querendo dizer com isso? Que aquele sinal original no tempo, ele tem uma banda máxima na frequência dada por meio Hz. Dito de outra forma, as raias que compõem a série de Fourier daquele sinal aperiódico, se a gente pegasse aquele sinal aperiódico e fizesse aquele procedimento do Fourier de transformar aquele sinal em periódico e analisássemos as frequências dos senos e cossenos que compõem aquele sinal, o máximo seno, ou a máxima frequência de seno e cosseno que compõe aquele sinal é meio Hz. Ou menos meio Hz, tá? Então, dentro dessa faixa. Então, isso já é uma informação extremamente importante, que eu não consigo obter aqui, em princípio, por essa figura. Eu não sei qual é o conteúdo espectral dessa figura, simplesmente olhando para ela. Eu preciso aplicar a transformada de Fourier para enxergar qual é o conteúdo espectral daquele sinal na frequência. Então eu consigo ver que todas as frequências que compõem aquele sinal, eles estão dentro da faixa de frequências entre 0 e meio Hz.
Isso é uma informação extremamente importante. Mais do que isso, todas as raias de frequência que compõem aquele sinal, e agora eu estou falando raias de frequência, de novo, pensando naquele aspecto, né, de que eu estou pegando o meu sinal aperiódico, estou fazendo aquele procedimento de transformar ele em um periódico com período infinito, todas as frequências de senos e cossenos que compõem aquele sinal, os respectivos senos e cossenos têm a mesma amplitude. 2. 2 o quê? 2 a amplitude do sinal que eu estou tratando. 2 volts, 2, entendeu? Então, cada uma dessas raias infinitesimais na frequência que é entre 0 e meio Hz, todas elas têm a mesma amplitude, ou seja, todas elas contribuem da mesma forma na formação daquele sinal original, no tempo. Então, note que essa informação também não consigo ver aqui no tempo, eu só consigo ver se eu for lá na frequência. Se eu tivesse aqui o gráfico da fase, que eu não mostrei, mas se eu tivesse aqui o gráfico da fase também, eu veria como que cada uma dessas contribuições, elas entram naquela forma do ponto de vista de fase. Eu já sei que a amplitude é a mesma, mas estão todas com a mesma fase? Estão todas alinhadas? Estão todas começando com fase igual a zero? Então todas têm fase igual a zero? Essas informações eu não consigo ver no tempo, eu consigo ver na frequência. Então, analisar um sinal por meio da sua análise espectral é extremamente importante para você entender, em complementação ao que você enxerga no tempo, como que o seu sinal se comporta, quais são as características dele. E isso para a gente é fundamental para a gente fazer o que a gente vai fazer aqui nesse curso. Tá? Portanto, nesse caso aqui, a gente está vendo que a transformada de Fourier daquela sinc é uma onda quadrada, é um sinal, é um dente quadrado na frequência. Tá? Então, dente quadrado aqui de menos meio a meio Hz com amplitude 2, ele é exatamente a transformada de Fourier daquele sinal sinc lá no tempo. Concluindo, a análise do sinal no tempo e na frequência não é que um substitui o outro. Um complementa o outro. Não dá para analisar um sinal só olhando a sua transformada de Fourier. Assim como não dá para analisar o sinal só olhando a sua característica do tempo. Porque você vai obter uma parte da informação desse sinal em cada um desses horizontes, em cada um desses espectros. Então, para você analisar bem o seu problema, você tem que ver tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Então, ter essa habilidade de ver o sinal intuitivamente no tempo e na frequência, que diferencia um cara que é bom em sinais de um cara que não é tão bom assim em sinais. Ele tem que ter esses dois, né, essas duas ferramentas na mão, essas duas formas de análise na mão, para poder interpretar bem o que está acontecendo no sistema ou no sinal dele. Aqui a gente tem um sinal de eletrocardiograma, tá? Então a gente tem aí um sinal no tempo, né? Um sinal que se repete no tempo, tá? Então se repete mais ou menos, né? Na verdade, tem pequenas diferenças de um batimento para o outro. A gente considera que na média ali de 1 minuto os batimentos são mais ou menos iguais, mas é óbvio que entre um batimento ou outro ocorrem variações, tá? Mas esse sinal aqui ele tem sim uma característica que parece de repetir. Parece que o nosso amigo aqui está em repouso. Um pouco mais de meio segundo, né? Que se repete, por exemplo, esse pulso aqui, né? Então ele deve estar aí por volta de 80 batimentos por minuto, sei lá, talvez um pouco menos, tá? Então a gente vê aqui a característica do sinal. Note que ele também tem uma repetição aqui desse lóbulo aqui, tá? Desse outro lóbulo aqui, tem uma característica de decrescimento, né? Ou seja, eu consigo obter bastante informação a respeito do eletrocardiograma lendo o eletrocardiograma. Na verdade, o nosso médico, o nosso cardiologista faz isso. Ele dá uma olhada no nosso eletrocardiograma no tempo e fala assim, você tá com um problema, cara. Tá? Mas também, essas informações que estão aqui podem ser complementadas pelo espectro de frequência delas. Ou seja, se eu pegar esse mesmo sinal aqui e fizer o espectro de frequência delas, eu consigo obter outras informações. Né? Eu consigo ver, por exemplo, como que são a repetição, por exemplo. Essa frequência de repetição aqui, ela está ocorrendo um pouquinho acima de em torno de 1.2 Hz. Então, esse pico aqui, que é o predominante, ele se espelha exatamente por esses picos maiores aqui se repetindo. Tá?
Mas eu consigo ver também outras raias de frequência importantes. Por exemplo, aqui a frequência 2.6, mais ou menos, 2.7, tá? É uma outra raia importante na composição desse sinal. Ou seja, eu tenho aqui uma composição em torno aqui de 0,1 Hz, eu tenho uma composição em torno de 1.2 Hz, eu tenho uma composição em 2.6 Hz, 3.9 e assim sucessivamente, cada uma com um nível de contribuição diferente na composição desse sinal. Então, uma pessoa que quer estudar o eletrocardiograma do ponto de vista mais detalhado, ela tem que chegar tanto isso quanto isso, porque os dois dão informações complementares para ele. Tá? Então aqui a gente está fazendo esse estudo aqui, está mostrando esse estudo, por exemplo, um eletrocardiograma. E aqui eu não sei, deve estar bem pequenininho para vocês aí, eu lamento, né? É um estudo de análise espectral aplicado aqui, por exemplo, para um problema de engenharia aeroespacial, no caso aqui, né? De estudo de características acústicas, né? Numa tubeira de um foguete, por exemplo. Então, quando esse foguete ele dispara, né, quando esse foguete ele é queimado, ele ejeta os gases, isso gera um conjunto muito grande de vibração naquele corpo que está soltando aqueles gases. E isso se reflete do ponto de vista de acústica. Tá? Então, basicamente, essa vibração, além do seu aspecto, né, de condução mesmo, da vibração, também tem um aspecto acústico associado a ele. E aqui a gente vê exatamente, por exemplo, a FFT da pressão do tempo, da pressão ao longo do tempo, para mostrar como que a caracterização desse resultado experimental aqui, por exemplo, tá? Mostrando exatamente quais são as raias de frequência do sinal acústico que são mais importantes para representar a acústica envolvida naquele processo, que dificilmente eu veria, por exemplo, se eu analisasse simplesmente o sinal do tempo medido por um acelerômetro, por um medidor acústico ali. Vai aparecer um sinal cheio de bagunça no meio dele. Eu não consigo ver essa característica. Mas quando eu analiso, por exemplo, no domínio da frequência, eu vejo lá que, por exemplo, as raias de 2.950 Hz, 6.545 e 7.736, 7.376 são muito importantes na composição da acústica daquele sistema. Então, analisar, por exemplo, o sinal que vem desse processo por meio de uma transformada de Fourier me permite, por exemplo, vamos supor que eu quero, de alguma forma, fazer com que essas frequências, que são as predominantes no meu sinal acústico, não entrem num determinado circuito, num determinado sistema, num determinado módulo do meu foguete. Ora, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa para pegar essas frequências acima de 2.950 e tirar elas da parada. Como que eu obtenho essa informação? Com a transformada de Fourier. Como que eu faço esse processo? Pensando na transformada de Fourier. E é isso que a gente vai fazer ao longo aqui do nosso curso de processamento digital de sinais. Muito importante. Então, a transformada de Fourier é uma ferramenta extremamente importante na engenharia, qualquer que seja ela, e para a gente aqui que está estudando sinais, ela é vital. A gente precisa ter essa ferramenta circulando no sangue, porque a gente vai fazer muita coisa com ela. A gente ainda não pode ir diretamente para o nosso estudo, porque a gente ainda está com um problema prático. Tá, eu estou querendo calcular a transformada de Fourier. E eu quero fazer isso para um sinal que é discreto, já que eu estou estudando processamento digital de sinais, ou, portanto, de sinal digitais. Mas eu acabei de ver que a minha transformada de Fourier de tempo discreto ela é periódica na frequência e contínua na frequência. E se ela for contínua na frequência, eu não consigo calcular a transformada de Fourier no computador, que é o que eu vou usar para fazer processamento digital. O que eu faço? Como que a gente faz para sair dessa enrascada? Depois a gente vai estudar isso com mais detalhes. No momento, vocês precisam dar uma olhada em transformada de Fourier de tempo contínuo, de tempo discreto, entender bem o que a gente está falando aqui, fazer alguns exercícios e no próximo vídeo a gente continua conversando. Beleza? Aquele abraço a todos, até a próxima. Valeu, tchau!